Olá, pessoal, boa noite. Estamos aqui para mais uma live. Faz tempo que eu não faço lives aqui na minha página, então, né, o mundo anda um pouquinho corrido. E hoje eu tenho então o prazer de ter aqui comigo a minha colega Mayra Della Libera, e nós vamos conversar um pouquinho sobre o luto e o luto na pandemia. Ela deve estar entrando aí, vou aguardar um pouquinho que ela deve estar entrando. E nós vamos, a Mayra é minha colega na Universidade Lusíada e a gente tem trabalhado junto e conversado bastante tempo sobre uma possível live, mas os nossos tempos não têm permitido, né? Então, agora ela já entrou aqui, vou chamá-la e a gente já começa a conversar. Deixa eu... Vamos ver se agora se a Mayra já consegue entrar. Pronto, olá, boa noite. Tudo bem, Tudo Nilvia? bem? Boa Quanto noite. tempo? Que nós nos vemos aí muito seguidamente, né? Mayra, olha, é um prazer estar aqui contigo na minha página aqui do Instagram e também fica no YouTube, né? As nossas lives. Eu vou até tirar aqui o meu Wi-Fi, porque eu acho que eu estou com um Wi-Fi meio fraco. E não sei se. Agora sim, é porque eu acho que travou aqui um pouquinho a minha internet. E então hoje nós vamos falar sobre o luto, né? A Mayra, então, acho que tu pode te apresentar, né, Mayra? Mas a Mayra é professora universitária, psicóloga, doutora em psicologia da saúde e minha colega lá na universidade. E é terapeuta do luto, enfim, tem ampla experiência nesse assunto. E eu sempre tento tratar aqui na minha página sobre temas em psicologia da saúde e psicologia da saúde baseada em evidências, né, Mayra? Então, quem sabe tu pode te apresentar e falar um pouquinho assim da onde vem esse interesse pelo luto, né? Fala. Bom, primeiro eu quero agradecer o convite, a possibilidade de estar aqui virtualmente, não é? Dessa vez, para falar um pouquinho desse tema que eu gosto muito, é realmente aí uma das paixões da minha vida. Eu sou, então, psicóloga, eu tenho formação mestrado em cuidados paliativos. Depois fiz o doutoramento em psicologia da saúde. No meu mestrado e no doutoramento, o tema das teses foram na área do luto. No mestrado foi a validação de uma escala para avaliar o luto prolongado. E foi no mestrado que eu comecei a trabalhar na área do luto, mais especificamente com a área do luto. Depois, no doutoramento, eu continuei com esse tema e trabalhando a questão, então, de como é que era para as famílias esse processo de fim de vida e depois o luto dos doentes. Eu sempre trabalhei nos cuidados paliativos, então, tanto no mestrado e doutoramento, minha população era nos cuidados paliativos, então, o luto também, na minha amostra foi das teses, dos trabalhos, foi nesse contexto, dos contextos dos cuidados paliativos. O meu interesse na área do luto veio já até anteriormente a isso. Quando eu me formei, eu fui trabalhar na oncologia. Fiz uma pós-graduação também em psico-oncologia na altura, quando eu fui trabalhar na oncologia. Na oncologia, eu comecei a perceber já esses processos de luto que aconteciam, que o luto, na verdade, é uma reação normal, é uma reação tanto física, emocional e comportamental, que aparece como resposta a uma perda. E essa perda pode ser, não é só uma perda por morte, mas uma perda por qualquer, qualquer situação, qualquer algo que nos é muito querido, né? Que nos é muito caro, né? Pode ser, então, uma oportunidade, uma possibilidade. A questão na oncologia acontece muito
o luto por aquilo que eu era, não é? E deixei de ser por causa da doença, às vezes por causa de funções que as pessoas perdem com esse processo da doença, as capacidades que perdem com a doença, não só efetivamente na morte de alguém. E então já era uma questão e um tema que eu gostava e tinha interesse. Mas depois eu comecei a me interessar mais pelos cuidados paliativos, que na oncologia também foi algo que me chamou a atenção, né? O que acontecia com os pacientes que não tinham possibilidade de cura, e como é que esses pacientes eram tratados e acompanhados, então, a partir do momento que não tem uma possibilidade de cura. E daí começaram as inquietações com relação a isso. Eu comecei a buscar formação na área dos cuidados paliativos. Na altura, no Brasil, não havia formação na área dos cuidados paliativos, então comecei a buscar a formação fora. E calhou de eu vir fazer, conhecer as formações que haviam aqui na Europa, na Espanha, foi a primeira que eu conheci. Estava com uma tendência a ir para lá, mas depois apareceu a oportunidade de vir para Portugal e fazer aqui a pós-graduação e o mestrado na área de cuidados paliativos aqui em Portugal, que foi o que aconteceu. Eu me mudei para cá para fazer essa formação, o mestrado. E aí, no mestrado, um dos módulos, justamente da área dos cuidados paliativos, é o luto, que é um tema que é muito abordado e muito trabalhado nos cuidados paliativos. É um dos pilares, né, dos cuidados paliativos. Justamente trabalhar a questão do luto, porque o luto é importante tanto nesse processo de doença, fim de vida, e depois quando acontece efetivamente a morte do doente que está a ser acompanhado. Mas aí nós fazemos também o acompanhamento no processo de luto, tanto do próprio doente, quanto da família, e foi aí que eu comecei a estudar um pouco mais e aprofundar os conhecimentos e os estudos na área do luto. E calhou que eu fiz até a tese do mestrado efetivamente com esse tema. Uhum. Tu disse que quando tu te formou lá no Brasil, que foi em São Paulo, né? São Carlos, não foi? Não tinha na época lá, tinha muito pouco, mas tinha já alguma coisa sobre a área do luto, não? Formação ou coisa assim? Hoje em dia tem. Na altura que eu me formei, não tinham disciplinas específicas, áreas específicas. A gente via alguma coisa muito superficialmente em alguma disciplina na área, por exemplo, da psicologia hospitalar ou da psicologia da saúde. Se falava muito, muito superficialmente. Falava-se... havia algumas pessoas que trabalhavam um pouco nessa área, trabalhavam mais efetivamente com relação à morte, o morrer e o processo de fim de vida. E tinham isso sim, tinham pessoas que falavam muito, trabalhavam com esse tema. Até na altura, antes de vir para fazer o mestrado cá, eu tinha interesse, já tinha interesse nessa área e comecei a buscar. E no Brasil a gente tem um nome muito importante, dois nomes muito importantes nessa área, que é a Maria Júlia Kovacs, da USP, que trabalha mais com o processo de fim de vida e morte. E depois, na área do luto, especificamente, tem a Maria Helena Franco, que era do Quatro Estações, do Instituto Quatro Estações, lá em São Paulo. E hoje ela fundou um instituto próprio, não está mais no Quatro Estações, está no instituto próprio, que chama, acho que ela deu, Instituto Maria Helena Franco. Ela deu o nome mesmo dela no instituto. E ela já há muitos anos que faz formação na área do luto e tem essa formação na área do luto. Mas na altura eu queria também ter formação específica na área de cuidados paliativos, e isso é que eu não encontrei lá no Brasil, específica mesmo em cuidados paliativos. Depois, quando eu comecei a aprofundar os conhecimentos na área dos cuidados paliativos, eu comecei a ver que o luto era um dos pilares, né, dos cuidados paliativos, uma das áreas abordadas nos cuidados paliativos. E na altura eu era procurando uma formação mais específica nos cuidados paliativos, e por isso é que eu vim para fora. Mas a formação
do Instituto Quatro Estações que existe até hoje, sempre foi a referência na área do luto lá no Brasil. Hoje já há mais institutos e mais programas de formação na área do luto. Por exemplo, no Rio de Janeiro tem o Instituto Entrelaços, que também é uma instituição que dá formação na área do luto, e é muito boa a formação, muito importante, muito bem valorizada. No Rio e em São Paulo temos lá, tem ainda o Instituto Quatro Estações e o Instituto da Maria Helena Franco, que dá formação nessa área do... E aqui em Portugal, daí tu foste para aprofundar, vieste para cá e depois nunca mais, né? Depois ficou, né? Depois ficou e não voltou mais. Eu sei que era uma coisa passageira e olha... Estamos aí, né, Mayra? Tu mais tempo que eu aqui. Mas aí aqui a tua formação foi na Universidade de Lisboa, né? A parte do luto foi na Faculdade de Medicina. Sim, a formação na área de cuidados paliativos foi na Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa. Depois, na Faculdade de Medicina, ela abriu, então, uma formação específica, uma pós-graduação específica na área do luto, que hoje, os 2 primeiros anos, na Universidade de Lisboa, na Faculdade de Medicina, os 2 primeiros anos do curso de terapeuta de luto. Os 2 primeiros anos ali pela Faculdade de Medicina, e depois o terceiro ano é pela sociedade, a sociedade, pronto, agora eu vou falar um pouquinho da sociedade. A sociedade passou aí por uma transformação, e agora foi fundada uma nova instituição, uma nova associação, que é a Inluto, que é a Sociedade Portuguesa de Cuidados Integrados no Luto. E aí o terceiro ano, para acreditação e a formação como terapeuta, o terceiro ano é feito pela sociedade. Para ter as horas, assim, depois de prática, efetivamente. E Mayra... Mas eu também... Não, eu ia já que você está falando da formação em terapia do luto, né? Eu acho que pelo menos para mim, assim, não era assim tão como ouvir esse termo terapia do luto. Né? A gente fala de terapia breve, terapia de apoio no hospital, aconselhamento, etc. Mas terapia do luto, o que seria a particularidade da terapia do luto, né? O tratar o luto, que é diferente, por exemplo, de um atendimento num hospital breve, né? De um outro atendimento. Assim. O que seria essa terapia do luto, assim, especificamente? Então, vou só complementar então a questão da formação. A formação também como terapeuta do luto é uma formação que é a única formação que existe como terapeuta do luto aqui em Portugal, é essa da Universidade de Lisboa, junto com a sociedade, com a Inluto. Há outras pós-graduações, cursos mais curtos de extensão, que dão aí introduções e conceitos básicos, algumas formações um pouquinho mais avançadas que falam mais da terapia em si, mas esse conceito veio até um pouco importado, digamos assim, porque fora de Portugal e do Brasil já há essas formações muito... o modelo que eu utilizo e o modelo que nós baseamos a formação aqui também vem da Espanha, quem fundou, né, o modelo que nós utilizamos, né, chama-se Alba Payas. Ela é espanhola e ela criou um modelo integrativo relacional da terapia do luto. E a terapia efetivamente se baseia nas questões especificamente do luto. Então, nós vamos trabalhar mesmo os temas relacionados com a perda, e é um modelo muito centrado como é um modelo integrativo relacional, o que nós fazemos é muito centrado na relação. Então, na relação, e vamos trabalhar a relação que a pessoa tinha com o falecido, com aquilo que ela
o que ela perdeu, e também na relação, trabalhar com o terapeuta as perdas que a pessoa identifica. Então, vamos sempre trabalhar a relação perdida e na terapia, durante a terapia, né, no consultório, na clínica, enfim, a relação com a pessoa e terapeuta. E nós vamos focar realmente as questões e os temas estão associados à perda em si e o contexto. Porque depois cada perda é única, cada perda tem ali as suas particularidades na verdade, o processo de luto se dá muito com base na relação que existia anteriormente. Como é que era essa relação? Se era uma relação boa, uma relação positiva, uma relação cuidadora, se era uma relação dependente. Então, se era uma relação dependente, também a maneira como a pessoa vai vivenciar essa perda é completamente diferente. Dependente ou ambivalente. Se era uma relação... era uma relação... Enfim, depois como é que a pessoa percepciona também como é que ela lida com o seu luto, com esse processo. Se é uma pessoa que está em conexão com essa perda, se é uma pessoa que está a evitar tudo que está relacionado e que o faz lembrar que essa perda aconteceu, não é? E está ali fixada ainda na relação anterior e não quer efetivamente entrar em contato, em choque com a realidade da perda, que aquela pessoa já não está ali. Depois, o modelo de trabalhar vai depender muito da relação que existia, né? Quem é a pessoa que perdeu, como é que era essa relação, e depois outros aspectos que estão relacionados com a circunstância da morte, como é que essa morte aconteceu, com o que foi afetado com essa perda, então, as relações, a vida dessa pessoa, as relações familiares, a relação com outras pessoas, com o ambiente, e depois o apoio que essa pessoa tem. O tipo de apoio que essa pessoa tem, que é o tipo de apoio que ela percepciona que ela tem para viver esse luto, para vivenciar, conseguir enfrentar e lidar com essa perda e pronto, se reorganizar, ressignificar essa perda, o seu sentido de vida. E essa terapia... Depois a gente vai trabalhando passo. Sim, e essa terapia, pelo como tu está falando agora, né? Isso seria mais depois que aconteceu a perda, né? Aconteceu a perda e então se faz a terapia com o familiar. Mas também se pode fazer com a pessoa que está doente, no caso dos cuidados paliativos, ou digamos assim, um luto antecipatório, né? Trabalhar uma perda, ou a própria morte, inclusive, quer dizer, abrangeria tudo isso, né? Sim, eu tô a falar pensando no modelo mais clássico, digamos, né? Quando já perdeu e vai buscar ajuda. E vai buscar ajuda. Mas sim, nós também é possível sempre trabalhar antes nos dois pontos, não é tanto com o doente, a pessoa que está doente e que percebe que efetivamente vai morrer, não é? Então, ou quando não vai morrer, com relação a uma doença, e a pessoa tem ali perdas significativas com relação, enfim, à autonomia, enfim, vamos trabalhar, então, efetivamente, o que aquela pessoa perdeu, ou quando está nesse processo de fim de vida, também podemos trabalhar questões muito específicas, né, de como é que ela quer que seja esse processo de fim de vida, aquilo que a relação familiar, principalmente as questões pendentes, né? A gente às vezes imagina que não, mas se alguém nos falasse, olha, você tem uma semana de vida, um mês de vida, com certeza muitos de nós estaríamos a fazer uma listinha de coisas que nós queremos tratar, resolver, pensar, finalizar antes, e se a gente tivesse, né, esse tempo e essa possibilidade, questões que a gente gostaria de
de ver, de falar. Uhum. Então, e depois com os familiares também. Nós podemos efetivamente começar um processo e um trabalho de luto antecipatório, não é? De a pessoa começar a perceber, então, o que é que está a se passar, o que é que está a acontecer com o seu familiar e antecipar também questões que sejam importantes para elas, até questões que não estão que estão pendentes, questões que não estão bem resolvidas, as questões que a gente fala muito também nos cuidados paliativos, que é a questão de poder agradecer, poder pedir perdão, Uhum. poder pedir desculpas, por coisas que aconteceram na vida, situações que às vezes estão ali meio atravessadas, e coisas que às vezes a gente quer agradecer Como a efetivamente, gente né? vê isso, né? Como a gente vê isso. Eu poderia dar aqui vários exemplos de casos que eu sei, até que vivenciei de perto, de pessoas que tiveram que realmente que resolver algumas coisas na hora da morte, ao próximo, né? De saber, porque aquilo tranquiliza e deixa a pessoa em paz, né? E aí, Mayra, assim, isso tudo, né? Numa situação pré-pandemia. E com a pandemia, né, com o Covid, com esse pavor, né, que a gente está vivendo aí há quase 2 anos, como é que, e agora já dá para ter algumas conclusões, imagino eu, de como é que as pessoas estão lidando com o luto da perda de pessoas pelo Covid, né, porque também, às vezes, pessoas jovens, teve gente que perdeu pai, mãe, filho, etc., né, pelo Covid, e toda essa circunstância, né, do isolamento, do morrer sozinho, de uma série de coisas assim, como é que, né, tu e aí o pessoal que trabalha contigo, como é que tem visto isso, né? Como é que está o luto dessas pessoas? Então, nós fizemos um estudo, estamos agora a concluir a recolha de dados, que a gente começou ano passado, mesmo ali depois do final do confinamento. Do primeiro, aqui, Na verdade, né? a gente Aqui em começou com Portugal, né? Porque tem que contextualizar. Tem gente que nos vê que é de fora de Portugal e ainda está confinada, ou coisa do tipo, né? Que aqui a gente ficou muito menos, exatamente. talvez, né? Eu acho que a gente aqui teve momentos mais marcantes de tipo, o confinamento obrigatório, que não se podia sair mesmo, e que as pessoas estavam muito, muito limitadas e muito restritas, não é? Depois, momentos de maior abertura, em que havia restrições, não é? Pronto, de circulação e tal, mas que as pessoas já podiam se movimentar um pouquinho. E acho que o que é importante contextualizar é que quando a gente fala o luto de Covid, pessoas que morreram de Covid e tal, o estudo não foi especificamente com pessoas familiares que perderam alguém por Covid. O que nós queríamos era entender o impacto que teve as restrições relacionadas à pandemia. Porque aqui em Portugal nem morreram bastante pessoas, mas não era aquela coisa que aconteceu, por exemplo, no Brasil, muitas pessoas que morreram de Covid efetivamente. Mas as restrições foram para todos. Então, isso é o comum, né? As pessoas ficaram todas efetivamente restritas e de poder circular, de poder estar com, por exemplo, pessoas que têm familiares que estavam em lares ou que estavam numa instituição ou que estavam internados, hospitalizados, principalmente pessoas que estavam num processo mesmo de fim de vida, podiam estar em unidades de cuidados continuados, unidades de cuidados paliativos, internados, enfim, no hospital. E outros problemas de saúde, enfim, que as pessoas tiveram que ir para o hospital, não é? Tiveram aí um problema de saúde, foram para o hospital e depois, a partir do momento que foram para o hospital, deixaram de ter contato com o mundo exterior e com a sua família e o que nós queríamos compreender era esse impacto que causava as restrições efetivamente da pandemia. Uhum. E o que nós vimos no estudo é que teve um impacto assim, brutal em como é que foi para as pessoas vivenciar o processo de fim de vida
do seu ente querido, do seu familiar, o processo de morte e o luto. O estudo, nós tivemos esse primeiro momento, nós pedimos para as pessoas responderem quem tinha entre aí 1 mês e 4, 5 meses após a perda do familiar, né? Depois que o familiar morreu. E foi mesmo assim muito chocante o tanto que as pessoas se sentiram limitadas de poder estar com seu familiar, de visitar, de estar presente, de acompanhar o fim de vida, de acompanhar a morte, de estar presente no momento da morte, as inquietações que as pessoas ficaram muito de como é que o meu familiar morreu, com quem ele estava acompanhado, ele tinha alguém que estava ali com ele, que pôde dar a mão, ou ele morreu sozinho, completamente sozinho, se ele teve dor, se ele sofreu. Essas questões foram as questões mais impactantes para as pessoas, né? Como é que o que aconteceu com o meu familiar e eu não pude estar lá, eu não pude estar presente. E isso depois gera, no processo de luto, às vezes muita culpa, que as pessoas se sentem mesmo culpadas por não poderem estar presentes, principalmente muitas pessoas que às vezes, em algum momento do processo de doença, enfim, às vezes prometeram que a pessoa não ia estar sozinha, que ela não ia morrer sozinha, então isso tudo gera um processo, culpa nas pessoas que ficaram. As pessoas também ficaram completamente perdidas, em muitos casos, sem ter muita informação, sem saber do estado efetivamente de saúde do seu familiar, o que é que estava a se passar. Muitas pessoas às vezes dizem, eu liguei para o médico ligou hoje de manhã, disse que estava tudo bem com meu pai. E depois, à noite, ligam e me dizem que ele morreu. Como assim? Uhum. E de fato eles acabam muitas vezes por não saber como é que foi, se a pessoa estava sozinha ou não na hora da morte, porque imagino que até no momento de pior período do hospital, isso aí eles nem tinham condições de ter alguém ali do lado, né? Exatamente, né? Nós não temos, nós não sabemos efetivamente, por mais e há muitas pessoas que às vezes ficam com isso também na cabeça, né? Por mais que o enfermeiro, alguém me disse, não, mas olha, não estava sozinho, nós tinha alguém com ele e tal, mas eu não sei se isso é verdade. Não sei se estão a falar isso só para eu ficar mais calma ou tranquila, para eu não me queixar, não é? Mas foi um processo muito, muito, muito complicado. As pessoas estavam muito, muito revoltadas por não poderem participarem, não poderem estar presentes nesse processo, né, de fim de vida e morte. E depois a questão dos funerais também, não é? Como é que foram os velórios, como é que foram os funerais. As pessoas também se sentiram extremamente limitadas com relação a isso. Porque o funeral, por mais que às vezes a gente não tenha atenção a isso, é algo super importante. É um ritual que é mesmo super importante, fundamental, que é geralmente no funeral, né, no velório, que as pessoas tomam consciência de que perderam efetivamente aquela pessoa realmente não vai estar mais ali. Então, é nesse momento que as pessoas querem, e é importante, não é? Realizar o funeral, o velório, ter o apoio das outras pessoas, amigos, familiares, poder ter aquela pessoa que vai estar ali do seu lado, que vai te dar a mão, que vai te dar um abraço. E às vezes nem fala nada, mas está ali presente, né? E essa presença já é importante, fundamental. E com as restrições, as pessoas não tiveram isso, não tiveram a possibilidade de fazer os velórios, os funerais, ou quando puderam, eram algo muito restrito e muito limitado, eram pouquíssimas pessoas que podiam estar presentes, as pessoas, mesmo sendo familiares, não podiam estar ali juntas, abraçadas, né? Exigia que tivesse ali
máscaras, todo aquele cuidado efetivamente por causa da pandemia, né? Os caixões muitas vezes fechado, né? Quer dizer, na maioria das vezes fechado, e isso também é algo que traz ali uma contestação e gera depois algumas dúvidas, algumas inquietações. Muitas pessoas do tipo, eu nem sei quem é que efetivamente está ali dentro, que eu não vi, eu não posso ver, eu não posso Não tocar. se despediu, não estava junto na hora, depois não vê o caixão fechado, quer dizer, deve gerar passa mil coisas pela cabeça, realmente, né? E isso daí Muito. tem se assim, a consequência disso é um luto mais complicado. Como é que você já tem alguma informação sobre isso? No estudo que nós fizemos, dos participantes que a gente teve, mais ou menos 60% dos participantes tinham risco de desenvolver um processo de luto complicado, um processo de luto prolongado. Quando a gente fala de luto prolongado nós vamos avaliar efetivamente, de novo, né? Quando já fizer um ano que a pessoa faleceu. Porque, de acordo com o que está agora no que está no DSM, o último que saiu, o luto prolongado está lá como uma das questões futuras para aperfeiçoamento das investigações, mas já tem lá algumas diretrizes, não é? Então, para falar efetivamente de luto prolongado, espera-se para avaliar as reações um ano após a perda. Luto complicado. O luto complicado implica reações que são reações com relação à perda que são exageradas, não é? Pensando na perda que aconteceu e no tempo, efetivamente, de que a perda aconteceu. E o luto complicado pode ser tanto as reações exageradas, como também pode se passar por um luto inibido, ou seja, a pessoa, tanto as reações acima, né, além, a resposta mais exacerbada do que aquilo é esperado, como pode ser um luto inibido em que a pessoa não tem resposta nenhuma, não reage, diz que está tudo bem e não fala sobre aquilo, e parece que, para quem está de fora, parece que está tudo normal, mas na verdade é porque a pessoa não está entrando em contato efetivamente com aquela dor, com aquela perda e com aquele sentimento. E agora nós vamos fazer a análise, nós fizemos agora a recolha do segundo momento, para efetivamente perceber se passado, então, nós reavaliamos as pessoas entre os 10 meses e os 12 meses. É um estudo longitudinal, né? Então. É um estudo longitudinal. A gente fez o primeiro momento e o segundo momento entre os 10 e 12 meses após a perda, para efetivamente confirmar qual é a porcentagem de pessoas que desenvolveram, então, um processo de luto prolongado. Pensando que, de acordo com a literatura, o que se espera numa população normal é que o luto prolongado seja entre 10% e 20% da população. É bastante alto, eu não tinha ideia que era tanto. Bastante alto. A princípio, o que nós temos visto assim, no nosso estudo vai estar mais ou menos nessa média, né, dentro desse padrão, mas o que nós percebemos no estudo é que realmente o que causou mais impacto foi no luto, não é? Foram as restrições, ou seja, as limitações, a impossibilidade, foi algo que teve um impacto muito maior e muito mais significativo no processo de luto. Não poder estar, não poder vivenciar, não acompanhar essas pessoas
seus familiares, os seus entes Essas queridos. Digamos assim, que toda a questão do ritual, né, que é uma coisa que faz parte, que foi vivida de uma maneira diferente, a falta da despedida, e de alguma forma também, imagino eu, a perda muitas vezes abrupta, né, porque uma coisa é a espera, uma pessoa que está doente, e aquele processo ali, né, desenrola mais devagar, mas ali no caso do Covid nós tivemos pessoas que saudáveis, né, que foram para o hospital e morreram, né? E aí isso é um fator de Não, risco, né? Isso é um fator de risco, exatamente. Nós, no estudo, nós tivemos alguns casos, né, que as pessoas podiam responder o questionário, participar através do questionário online ou responder por telefone, e nós fazíamos os inquéritos. Então, nós temos ali algumas as histórias que as pessoas contaram, e às vezes até nos questionários as pessoas contavam um pouco, né, do que aconteceu. Nós temos assim relatos mesmo chocantes de uma senhora que, por exemplo, que ela diz que ela deixou o pai no hospital num dia e dali uma semana ela estava enterrando o pai dela, e o pai dela morreu de uma maneira super, o processo de doença foi super rápido, ela não pôde acompanhar nada, e assim, ela deixou o pai no hospital, se despediu do pai, dali uma semana ela foi buscar um caixão lacrado, que ela não sabia o que tinha lá. E que ela não consegue acreditar que efetivamente o pai dela tenha falecido e que era ele efetivamente que estava ali. Então ela diz, eu deixei o meu pai na porta das urgências e ele andando, falando comigo, e dali uma semana eu fui buscar um caixão lacrado, porque eu não sei o que era. Quem é que... E não como é que essa e pessoa não vai houve fazer assim uma abordagem por parte da próprio pessoal do hospital, né, para na abordagem da morte com essas pessoas, né, assim, não sei se não houve preparo, não houve tempo, não era uma demanda altíssima de trabalho, mas que tipo de abordagem os próprios profissionais tinham com essas famílias, porque realmente é de ficar com mil fantasias na cabeça, né? Se quem está ali dentro era realmente o pai ou não. Então, e isso foi, esse caso aconteceu bem logo no início, né, desse processo todo, mas a partir do momento em que foram acontecendo esses episódios, e a questão do caixão ter que ser fechado, lacrado e tudo mais, eu posso falar um pouco da realidade ali do Santa Maria, que é do Hospital Santa Maria em Lisboa, que é o que eu conheço um pouco, e alguma coisa do que eu também vi, soube que aconteceu no Hospital São João no Porto, né? Que logo quando começaram a acontecer essas situações, foram os psicólogos desses dois hospitais, principalmente quem estava nos cuidados paliativos e quem tem formação nessa área do luto e tudo mais, foram intervir no sentido de explicar a importância que era das pessoas terem mais informações e terem o conhecimento do que estava a se passar, e que a importância da família poder fazer pelo menos o reconhecimento do público, porque nem isso era feito. Com todos os... Exatamente. Com todos os dados que eram necessários, e hoje já as coisas não são assim, porque também já se sabe, tem mais informação com relação à doença, porque depois também era isso com todos os pacientes, não era só quem tinha Covid. Qualquer pessoa que morria no hospital era o mesmo procedimento. Mas hoje já se sabe melhor, e o quanto é importante para as pessoas efetivamente poderem reconhecer, pelo menos, né, o corpo, e saberem tem que concretizar, tem que concretizar aquela perda na cabeça, tem que ver, né, para memorizar.
e poder elaborar essa perda. Agora, eu acho, né? Eu até, inclusive, já fiz pesquisa sobre isso, e tem aí, eu estava a Fernanda aí também assisti, que eu vi que ela entrou, está fazendo a tese dela sobre comunicação médico-paciente, não no contexto do Covid, né? No contexto da oncologia. Mas, assim, como eu acho ainda as pessoas, os profissionais da saúde ainda pouco preparados, porque toda essa dificuldade de comunicação e de lidar com o outro ser humano, seja com o doente, seja com o familiar, isso aí tem uma repercussão tão grande, inclusive para um luto prolongado ou complicado, né? E eles não têm muita noção. Eu acho que no caso do Covid, até hoje, né, a gente ouve relatos, graças a Deus não vivi nada disso, mas assim, até mulheres grávidas que tiveram filho em época de Covid também, tiveram filho sozinhas, sem a presença de marido, sem a presença de ninguém, crianças ficando no hospital sozinhas, né? O que é um total absurdo, né? E então, assim, o que pesa mais ali, né? Eu acho que assim, os psicólogos precisavam estar ali mais mais presentes, sim, né? sim. Olha, mas pelo menos nesses hospitais que eu comentei, eu sei que os psicólogos não deixaram de trabalhar, mas estavam sempre efetivamente no hospital a tratar dos doentes e, pelo menos nos cuidados paliativos, que é a realidade que eu conheço mais, principalmente do Santa Maria, continuaram a fazer consultas e fazer acompanhamentos online, por telefone, faziam acompanhamentos e iam dando informações, porque também é uma realidade, porque também é um serviço que tem uma realidade diferente, né? Os cuidados paliativos estão muito mais atentos Sim. a isso, é um dos pilares dos cuidados paliativos, a questão da comunicação, a comunicação médico, doente, família, enfim. Então, estão sempre mais voltados para isso e atentos a isso. Por isso, eu sei que nos cuidados paliativos não aconteceu essa situação de falta de informação e tal. Mas essa também era uma das queixas muito grande, foi uma das principais queixas dos participantes do estudo, né? A falta de informação por parte dos profissionais com relação ao seu familiar, a limitação com relação à comunicação, que depois também era muito difícil conseguirem informação, que ligavam para o hospital e nem sempre conseguiam informação, tinham que estar à espera que alguém do hospital ligasse para eles para dar a informação. E depois, com relação ao apoio efetivamente dos profissionais de saúde, pouquíssimas participantes disseram que tiveram um apoio dos profissionais de saúde nessa fase, né, nesse contexto. E acho que é uma falha muito grande, muito, muito grande. Acho que é aí uma lacuna enorme para se trabalhar. A questão da comunicação é fundamental e nós só vamos melhorar efetivamente a prestação de serviços quando a gente focar na comunicação, na importância da comunicação. Comunicação médico-paciente, comunicação médico-família, e a questão, efetivamente, também que eu via muito de incluir o doente, efetivamente, no seu processo terapêutico, no seu processo de cuidado, de decisões. Decisões, não é algo unilateral. O doente tem que estar envolvido nisso. Ou, como acontecia, às vezes, eu via isso na oncologia, quando se tratava, às vezes, de pessoas mais velhas, né, mais idosas, que falavam com os filhos, em vez de falar com o doente. Não é porque ele tem 70 anos que ele não tem capacidade de decidir o que é que ele quer, porque que vão falar com os filhos. É quase como uma criança. A não ser que o doente fale, eu não quero saber nada. Exatamente. A não ser que seja o doente a dizer, não quero saber nada, vai tratar com meu filho. Aí é uma coisa. Outra coisa não vamos falar com o senhorzinho tadinho. Ele já tem uma certa idade, né? Vamos falar com... Não. E, Mayra, apareceu alguma coisa na pesquisa de vocês sobre consequências dessas mortes por Covid, etc., para crianças?
Vocês chegaram a abordar alguma coisa nesse sentido, ou foi mencionado pelos participantes? Como é que se vê a questão do luto nas crianças, né? Crianças que perderam, às vezes, os avós, às vezes os 4 avós, ou, sei lá, 2 avós, o pai e mãe, enfim. Não, por acaso não, a gente não fez nenhuma pergunta especificamente com relação às crianças. Não foi assim o foco do nosso estudo, que a gente também se focou mais nos adultos, não é? Tanto a perda de alguém adulto, como como é que aquela pessoa estava a vivenciar o processo de luto, perda e o impacto que as restrições tiveram. Mas a gente sabe que teve um impacto muito grande, a gente vê outros estudos e tudo mais com relação às crianças, não só a perda efetivamente, não é? Dos avós e coisas assim, mas também a restrição e o impacto que teve essa restrição de estarem com os avós, né? Porque as limitações Sim. E as restrições da pandemia também trouxe isso. Antes era meu avô, minha avó, que me buscava todos os dias na escola, e eu ficava com ela, enquanto a minha mãe ainda estava no trabalho. E depois que eu ia para casa, né? E de repente, além da minha avó não ir mais me buscar na escola, eu também não posso estar com a minha avó. Eu não posso estar com a minha avó todos os dias e também não posso estar com a minha avó e muitas vezes a criança na escola tinha. Em bom período na escola tinha, né? E nem podia ir na avó, não é? Porque também havia toda aquela incerteza de como é que se transmitia e realmente a questão dos mais velhos serem mais vulneráveis. Isso teve um impacto muito grande nas crianças. A questão da presença, de estar ter essas pessoas que elas estavam tão habituadas, e agora não tá, eu não posso. E por que eu não posso? E por que eu não posso estar com meus avós? Mayra, e o luto complicado nas crianças? Tem luto complicado nas crianças, né? Tem, claro que tem. Tem. Isso acontece, luto complicado, um processo de luto assim, evitante. Às vezes as crianças não falam efetivamente do que estão a sentir, mas depois se expressam em algumas situações, em brincadeiras, que as crianças também sentem, as crianças também percebem o que está a se passar, percebem também o contexto, percebem que as pessoas estão tristes, as pessoas percebem que as coisas não são como eram antes, às vezes as crianças não são levadas no funeral, não fazem parte da despedida, desse ritual, porque acham que as crianças não entendem, mas elas entendem e sabem o que está a acontecer. E isso também é importante para as crianças também terem um ritual, poderem fazer a sua despedida. Não estou a dizer que é necessariamente elas terem que ir no velório, porque isso também vai depender muito de idade para idade, de o que a criança percebe sobre o que é o velório e o funeral. Mas a criança também poder ela própria fazer o seu ritual de despedida, principalmente, né, quando pessoas muito queridas, muito próximas, um pai, a mãe, a avó, a tia, porque as crianças também sentem isso e também precisam desse apoio, precisam desse acompanhamento, precisam que alguém lhe explique efetivamente o que aconteceu e não, de repente, dizer só que a pessoa virou uma estrela. Não vai... Ou virou uma estrelinha, né? Vai virar uma estrelinha. Eu sou completamente contra também essa história do virou estrelinha. Porque para muitas crianças isso também não faz sentido, ela não percebe o que é isso do virou uma estrelinha. E não, eu fico imaginando, né? O adulto, claro, o adulto já tem que lidar com a sua perda, né? Seja que sempre é difícil, e claro, é mais difícil ainda se tem que lidar com uma criança que também está sofrendo, são duas demandas aí pelo menos, né?
mas a honestidade, a sinceridade sempre é a questão, né? Até para a criança poder elaborar também. Porque isso eu falo também no sentido assim também quando se trata de questões de doença na criança, né? Muitas vezes não querem contar para a criança da sua doença ou da sua gravidade, enfim, como é que ela vai se cuidar, como é que ela vai entender, como é que ela vai sofrer o luto, passar pelo luto da perda da sua saúde, se ela nem sabe claramente o que aconteceu. Aí sim é que pode ser mais complicado, né? O que é importante é os pais terem consciência e perceberem eles não precisam chegar a explicar tudo e contar nos mínimos detalhes, eles têm que dar informação de acordo com a idade da criança e a compreensão da criança e estarem disponíveis sempre para responder as perguntas que as crianças fazem. E quando as crianças fazem pergunta, responderem, serem sinceros na resposta que dão e não estarem a fugir da história ou inventarem histórias que para a criança só a confunde mais, em vez de explicar efetivamente aquilo o que está se passando e aquilo que aconteceu. Para que a criança efetivamente possa concretizar a perda. Que o adulto também precisa e a criança também. Mas antes de terminar, ainda temos aí uns 8 minutos. Eu queria fazer um comentário, queria que tu falasse uma vez, eu já comentei contigo isso, e tu me disse qualquer coisa aí que eu achei interessante. Quando eu vim aqui para Portugal, eu notei uma diferença cultural com relação às questões de morte, né? Em relação pelo menos a minha vivência no Brasil. Eu achei aqui uma coisa mais pesada, uma coisa mais... os rituais ainda, por exemplo, aqui onde eu moro, que é num lugar... na Grande Lisboa, mas um lugar pequeno, tem coisas aqui que tinha na minha infância, não agora, mas onde eu morava lá no Brasil, que eu também morava num lugar pequeno quando era criança. Então, por exemplo, morre alguém aqui, e aí a gente vê nas ruas um cartaz com a foto da pessoa, o nome, a data do nascimento e da morte e tal, e o aviso, né, do nascimento, olha eu do Bato Falha, o aviso do falecimento. E então, assim, outro dia eu peguei um engarrafamento aqui perto de casa, porque o cemitério não é muito longe daqui, porque estava um carro fúnebre, mas assim, ó, a 10 km por hora. Aquela coisa bem devagarinho, eu pensava, mas meu Deus, isso aqui não tem movimento, por que isso? Não, era por causa que tinha né, estavam levando o corpo e aquele monte de carro atrás. Então são coisas que eu não via mais lá no Brasil, pelo menos lá em Porto Alegre, né, lá, e que aqui eu vejo de uma maneira muito forte, uma coisa assim, de ter que viver essa coisa mais pesada. Isso é impressão minha? Ou o que se fala sobre essa questão cultural do luto? É justamente isso, é uma questão muito cultural. É uma questão muito cultural e está muito arraigada mesmo aos valores de cada sociedade. E a gente percebe também que quanto mais velhas as pessoas, mais arraigadas e mais presas no sentido de valorizam ainda muito esses rituais esses procedimentos que para o pessoal mais novo hoje já não faz tanto sentido, e também nas cidades maiores a gente também já não vê tanto isso. Mas nas cidades menores, nas vilas aqui em Portugal, nas aldeias, isso ainda é muito comum. Faz parte da cultura, não é? E que no Brasil a gente já não tem isso. Mas está muito mesmo cultural e a necessidade que tem de expressar, né? De mostrar para as pessoas que está sofrendo, né? Os finados aqui é uma coisa que me chama muito a atenção, né? No mundo inteiro, né? No mundo inteiro, no mundo ocidental, tem aquela coisa, obviamente, finados é isso, né? Mas uma necessidade de que esteja tudo limpo no túmulo, de estar, né, tudo assim muito arrumado. Não sei explicar. Isso é uma coisa que me chama muita atenção. Assim, eu não sei se isso é bom ou ruim, não quero fazer juízo de valor, mas é uma coisa que me estranha, né? Culturalmente falando. Porque depois, exatamente, porque depois tem o que é
socialmente esperado de mim como comportamento no luto, o que que eu sinto, o que eu penso e como é que eu lido, eu, né, indivíduo, com a perda que eu tive, mas depois tem uma coisa de o que que a sociedade espera. Quais são os comportamentos esperados para uma pessoa que perdeu o marido, uma pessoa que perdeu o filho, uma pessoa que perdeu a mãe. E eu acho que cá em Portugal ainda há muito, ainda estão muito arraigados esses valores para o pessoal mais A velho, né? geração mais nova não, né? Então, a geração mais nova não, mas as pessoas mais velhas, né? Então, eu perdi o meu marido, o que é que se espera de mim? Qual é o comportamento que se espera que eu tenha? Que eu vá andar de preto durante não sei quanto tempo, né? Vestida, né, de Uhum. preto. Efetivamente, luto Uhum. tem que transparecer. Aqui ainda é muito forte isso, né? De se vestir de luto. Isso que a gente não Coisa via, que né? Quer dizer, cada cultura, isso que a cultura brasileira, portuguesa, é tudo misturado, né? Mas mesmo assim a gente nota essa questão. Quer dizer, porque tem uma questão do luto que é o nosso sofrimento, muito individual, a Uhum. falta, o nosso processo interno, mas também tem essa coisa daí do que eu não posso ficar feliz muito rápido. Não posso mostrar que eu tô bem muito rápido, É, porque é sinal de que eu não gostava da pessoa que foi, né? é, Às vezes tem alguma tipo, coisa assim, né? tem sempre essa questão. As pessoas também estão, assim, o pessoal mais velho, principalmente, né? Os mais novos já não estão. Mas o que é que vão pensar de mim? E por isso, como é que eu tenho que me comportar? Então, quanto tempo é esperado que eu ande vestida de tal maneira, que eu me comporte de tal maneira, que eu vá ou não vá em certos lugares, que eu tenha ou não tenha certos comportamentos. É. Né? Eu posso ir tomar um café na padaria, no café, posso ir no café de manhã, tomar um café com uma ou duas amigas, mas não posso sair numa jantarada, não é? Não Sim, posso tem as sair à limitações. noite, não posso. É, é, São as exigências culturais, né? Isso aí dá dá uma outra conversa, né? Mas é uma coisa bem interessante. Mas olha, nós já estamos aqui quase na hora, daqui a pouco o Instagram apaga, né? E quero te agradecer aqui pela gentileza aí de conversar, né, sobre isso. Lembrar que eu vou te marcar, vou deixar gravada a live aqui, te marco também, se alguém quiser fazer contato contigo, né, fica ali o teu contato. E te agradecer, então, muito pela conversa. Imagina, eu que agradeço, foi um prazer, é um tema que eu adoro, que eu É, gosto de falar, por isso então tá, estou mesmo tá bom, olha, então muito feliz. depois eu deixo também a live no amanhã, ou depois eu já deixo lá no YouTube, no canal que tem meu nome, e aí quem quiser acessar e ver depois, se conseguiu ver só um pedaço, né? As pessoas às vezes veem só umas partes, não conseguem ver inteiro, fica lá. Tá bom, então, muito obrigada e até a próxima. Um beijo, Mayra. Obrigada, Tchau, beijinho. tchau. Tchau.